torcedor santista mais otimista poderia imaginar que há 4 jogos atrás o Santos pudesse ter uma sequência de 3 vitórias seguidas e pudesse começar até a imaginar uma situação diferente, um desfecho diferente para o Santos Futebol Clube para a classificação no final do campeonato. Aí a gente teve uma derrota contra o Red Bull Bragantino no penúltimo jogo, e naquele momento a torcida santista aplaudiu a equipe, porque apesar de ter sofrido uma goleada, jogou com intensidade, criou diversas jogadas e só não teve um resultado diferente, ou até poderia ter saído com um empate ou com uma vitória, porque realmente foi muito mal na finalização. Mas o torcedor entendeu, viu que o time jogou com garra, jogou com vontade, e que tinha, em alguns momentos, até possibilidade de sair na frente, ou até de manter uma vitória contra o Red Bull Bragantino, apesar de ter sofrido uma goleada. Então não foi à toa que os torcedores aplaudiram o time para continuar apoiando, porque acreditavam naquele momento que o Santos continuaria jogando com raça, com vontade, e que a gente pudesse continuar vendo um time melhor postado, com meio de campo produzindo mais, com uma equipe criando, e dando realmente esperança para o torcedor santista, que quando chegar no final, na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos possa estar fora da zona de rebaixamento, pelo menos. Só que aí a gente tem esse jogo horroroso, para não dizer outra coisa, contra o Inter fora de casa. Eu acho que, independentemente do resultado do último jogo contra o Bragantino, nenhum torcedor poderia esperar que o jogo pudesse ser tão ruim como a gente viu, da parte do Santos, e com os mesmos erros de jogos anteriores, daquele momento em que a gente tinha perdido a esperança no Santos Futebol Clube para se manter na primeira divisão. Então é um pouco do que a gente vai falar hoje, nesse pós-jogo de Internacional 7, Santos 1. Essas e outras informações vocês ficam sabendo aqui, no seu canal, Santos Futebol Arte, o canal do torcedor santista. Antes de darmos início a esse conteúdo, eu peço que vocês possam curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações para que este conteúdo possa chegar ao maior número de torcedores do Peixe, para que vocês sempre possam estar bem informados e atualizados, com notícias diárias, informações e muita opinião sobre o nosso glorioso Santos Futebol Clube. Com relação a esse jogo, a gente começou a ver os mesmos erros da equipe, do time, que é fraco e que, principalmente sem os seus principais jogadores, a gente pode concluir que o Santos é um time horrível, mas muito ruim, e até merecedor, não digo até, digo merecedor, da posição que ele está hoje. Mas isso, acima de tudo, não é culpa dos jogadores somente em si, porque os jogadores estão ali porque foram contratados por uma diretoria, e sim da diretoria que acabou optando por contratar esses jogadores, porque seguiu uma política desde o início da gestão Rueda do bom e barato. E o torcedor vem sofrendo desde o início dessa gestão o resultado das más administrações do Santos e dessa péssima gestão, dessa tenebrosa gestão que foi a gestão Rueda. Primeiro a gente vê o Alan Patrick como um dos principais jogadores do Inter. Quem não se lembra que o Santos não quis ir atrás do Alan Patrick? Teve aquele problema, o Alan Patrick teve a possibilidade de sair do seu clube e o Inter o repatriou. O Inter
trouxe o jogador e que, né, poderia, né, se a gente tivesse uma diretoria com visão, né, com uma visão melhor de futebol, entendimento de futebol, a gente teria um jogador que é o meia que falta para o Santos. A gente teria hoje um jogador que com certeza, com absoluta certeza, se a gente tivesse esse jogador no elenco desde o começo do ano, o Santos não estaria brigando pelo rebaixamento, porque não tem outro jogador nessa posição. Aí quando a gente vê, né, João Paulo suspenso, que é um dos principais jogadores, que em muitos momentos salvou o Santos de ter perdido, né, ou, né, que contribuiu para que o Santos saísse com 3 pontos ou até com 1 ponto, a gente perde o João Paulo e tem no lugar um ex-goleiro, porque ele não é mais goleiro profissional, ele é um ex-goleiro. É um goleiro que nenhum outro clube da primeira divisão o contrataria. Tanto é que ele estava num time que tinha sido rebaixado para a segunda divisão. Né? É um goleiro já aposentado, nem em fim de carreira, porque quando veio para o Santos, ele até ficou surpreso com a proposta. Ele achou que ele ia vir para fazer parte da comissão técnica de goleiro, mas não, você vai atuar no gol. É no gol que você vai atuar. E a gente vê um ex-goleiro em atividade, mas péssimo, não dá para dizer outra coisa. Todos os jogos que ele atuou, ele é recordista de sofrer gols. Todos os jogos que ele atua. Né? O único jogo que ele não sofreu gol foi naquele jogo da Sul-Americana, né, que ele substituiu o João Paulo contra o time, acho que foi o time equatoriano. E aí o Santos ficou no 0-0. Mas é um péssimo goleiro. Ele toma gol de tudo quanto é jeito. Né? Se posiciona mal, é inseguro, não tem condição de ser goleiro do Santos Futebol Clube. Mas quem foi, né, o grande idealizador dessa volta dele, que renovou o contrato com, né, que o contratou, né, com um contrato longo ainda para piorar, né? Um jogador que já estava fora do Santos, a gente poderia comemorar porque ele já não era mais goleiro do Santos, mas teve, né, a grande ideia, geniosa ideia de trazer de volta. Foi do Rueda. Né? Aí ele traz um ex-goleiro em atividade e em pensar que a gente perdeu o John, né? Que o Santos tinha como reserva o John. O Santos tinha goleiro titular e tinha goleiro reserva, e qualquer um que jogasse estaria ótimo para o Santos. Mas o Santos fez o favor de vender, né, de emprestar o jogador com opção de compra, com valor muito baixo, e perder um profissional de uma qualidade que poderia até ser o titular, né, no gol, e que o Santos acabou vendendo, né, emprestando, né, com opção de compra, e depois trazendo, né, a brilhante ideia de trazer o Vladimir. Então, quando a gente tem um goleiro como o Vladimir para depender do goleiro fazer uma boa partida, fazer boas defesas, a verdade é que a gente está perdido. Né? Quando a gente vai esperar que esse goleiro, que esse profissional, ele possa ajudar o Santos, porque não vai ajudar. Então, tudo isso que a gente está vivendo hoje, e quando a gente se depara com um resultado vexatório como esse de hoje, né, que marca, né, uma gestão, e o Rueda disse que a gestão dele é nota 7, realmente é nota 7, é 7-1. Né? Ele nunca ele nunca foi tão assertivo naquilo que ele falou. Ele conseguiu. Essa derrota, né, agora faltando 10 jogos para o final do Campeonato Brasileiro, e com a segunda derrota seguida por goleada, né, porque a gente considera que o Santos jogou bem contra o Bragantino, contra o Red Bull, perdeu gols, poderia ter tido um resultado diferente, mas jogou. Agora esse jogo se entregou completamente. Já voltou a ser o Santos que foi durante ao longo do ano. Um time medroso, um time desligado, um time que não consegue fazer nenhuma jogada, que vira um saco de pancada, que o jogador adversário consegue fazer o que quiser, tocar a bola do jeito que quiser, né? Que você vê os jogadores que não conseguem acertar um cabeceio, né? Que não consegue acertar o tempo de bola, que você vê, por exemplo, um Dodô dando um passe de graça pro Patrick fazer que foi o segundo gol, que foi assim que o Alan Patrick fez
acabou fazendo gol, foi um lance bizarro, um lance de várzea, né? O Lucas Braga, que fez uma partida horrível, foi um dos piores jogadores em campo, não, né, tá até agora procurando Valência, né? Não conseguia subir no cabeceio, perdia todas as bolas, não conseguia marcar, né? Aí a gente vê o Basso, que ele tá mais parecendo profissional que faz palestra motivacional do que jogador de futebol. Porque falar ele fala muito bem, mas jogar a bola, até agora ele não mostrou para que ele veio. O investimento que o Santos fez, até agora não se mostrou, né, no futebol dele. Só que ele conseguiu nesse jogo comprometer o Santos, porque jogou muito mal, mas muito mal. O Joaquim também completamente perdido no jogo. O time como um todo não tem o que dizer porque foi péssimo. Aí a gente vê o Kevson, que estava em crescente, é verdade, falha num gol em menos de 1 minuto. Aí ali já desmontou o Santos, né? Já desmontou em menos de 1 minuto. Aí a gente viu outras falhas do Kevson. Jogou muito mal, foi uma péssima partida hoje, né? Aí a gente viu, o único a tentar fazer alguma coisa foi o Rincon. Contribuiu, né, pro gol do Santos, né? Aquela bola que sobra ali, o Silveira consegue fazer o gol, né? Era o mais lúcido do time. Só que aí o Dodi, eu não sei o que aconteceu com o Dodi, parece que ele esqueceu de jogar bola, que ele não jogou nunca mais, né? Foi considerada a melhor contratação de 2023, depois nunca mais jogou. Fez uma péssima partida, não funcionou. E aí fica muito claro o péssimo trabalho da administração da gestão Rueda. Por quê? O Santos perdeu João Paulo, que é meio time do Santos, né? Perdeu o Jean Lucas, suspenso também, que aí é metade do time do Santos. O Santos perde o meio campo sem o Jean Lucas, só o Rincon não vai resolver, só o Lucas Lima não vai resolver, porque teria que ter um jogador melhor do que o Lucas Lima nessa posição, né? Poderia ser o Alan Patrick, que o Santos não quis repatriar, não quis investir, né? Porque falava que não tinha dinheiro, e agora na segunda divisão vai ter menos ainda, porque tá tudo se desenhando para isso, né? E perdemos o Soteldo nesse jogo também suspenso, julgado pelo STJD, naquela expulsão que ele teve contra o América Mineiro, pegou mais um jogo de gancho, não pôde atuar hoje. Foi uma notícia que o Santos ficou sabendo na sexta-feira. Então, o Santos, sem esses 3 jogadores, é muito difícil que ele vá ganhar qualquer jogo que seja com qualquer time da Série A. Porque o time é muito fraco. Aí você vai ver as opções no banco, é Camacho, é o Nonato, que até agora não se mostrou para que veio. Era realmente um jogador reserva da Bulgária. E aí a gente vai vendo, né, vai ficando mais nítido a cada partida e cada situação vexatória como essa que o Santos passa, né, de ter tomado 10 gols, né, de ter tomado 11 gols em 2 jogos, né, como é que fica? O time mais vazado do campeonato. Como que o Santos vai conseguir sair dessa situação? Porque a parte mental dos jogadores já voltou a se abalar novamente. E sem esses jogadores em campo fica muito difícil do Santos conquistar até 1 ponto, porque não dá nem para analisar o futebol, porque assim não foi futebol, né? Foi tudo menos futebol do lado do Santos. Uma partida vexatória, como aquela partida de 7-1 que o Santos perdeu para o Corinthians há uns anos atrás. Vexatória, né? Eu acho que um time que há pouco tempo atrás ganhou do Palmeiras, que até o último jogo jogou como jogou com o Red Bull Bragantino e que perdeu muitos gols e por isso acabou tomando uma goleada, não conseguiu ser efetivo. Agora joga um jogo como esse, né? Então, né, volto a dizer, não tinha os seus principais jogadores. O Santos vai precisar muito contar nesses próximos 10 jogos com a sorte, uma das coisas que o Santos vai ter que contar é com a sorte, é com a incapacidade de outros times também que possam não vir a conquistar resultados nos próximos 10 jogos, e que os jogadores do Santos, que sem esses jogadores do Santos não vai conseguir se manter na primeira divisão, e com eles ainda assim já vai ser difícil, que é a gente tentar não perder para os próximos 10 jogos, não ter suspensão, não ter lesão, o João Paulo, o Jean Lucas e o Soteldo.
Porque esse meio-campo, Dodi, não tem condição. O Camacho não tem condição. O Jean Lucas, o Santos depende do Jean Lucas para que esse meio possa criar um pouco mais. E o Lucas Lima a gente tem que torcer para esses 10 jogos ele tentar fazer pelo menos 3, 4 jogos bons. Porque ele oscila demais. E se não tiver outro jogador no meio para ajudar, ele não vai funcionar. É o que a gente tem. O Santos tem que tentar um milagre para se manter na primeira divisão, né, para passar o lápis nessa pior gestão da história do Santos, que pode afundar o Santos para a segunda divisão, e fazer uma reformulação total. Contratar lateral direito, contratar zagueiro, contratar volante, porque só o Rincon não dá, é um jogador que já tem 36 anos, só ele sozinho ele não vai aguentar, ele vai estourar se ele jogar todos os jogos. É contratar um meio-campo que o Santos teve o ano todo para contratar e não contratou por essa política, né, que a diretoria fazia do bom e do barato e que mostrou aonde é que o Santos está se metendo com essa política, com esse pensamento arcaico dessa gestão, né, horrível que é a gestão Rueda, e trazer, né, outros jogadores para a lateral esquerda, porque o Dodô já se mostra que não tem força para continuar no Santos, e o Kevson é um jogador que é muito jovem, vai oscilar bastante, e o Santos nesse momento ele não está podendo errar. Então é uma situação muito difícil, porque até uns jogos atrás a gente já estava desacreditado, ou começando a ficar desacreditado. Vieram vitórias que a gente não esperava, que a gente não mais acreditava. Voltou a dar esperança para o torcedor santista. Aí veio uma derrota para o Red Bull Bragantino, com a suspensão dos seus principais jogadores. Naquele momento eu pensei, vai ser muito difícil o Santos ganhar o próximo jogo, porque não tem elenco. Quando a gente vê que o Vladimir vai ser o goleiro, a chance de já perder é muito grande. E aí você não tem Jean Lucas, Soteldo. Aí vai ficando cada vez mais difícil. E foi o que se confirmou. Só não se esperava, né, que o Santos fosse jogar dessa forma medonha como ele jogou, como ele estava jogando até antes da chegada do Marcelo Fernandes. Tem gente que vai criticar o Fernandes, ele não é o culpado, ele está tentando fazer o que dá, mas ele não faz milagre, não tem jogador. O Santos perdeu seus principais jogadores. Teve decisões que poderiam ter sido diferentes? Tem, mas da mesma forma ele poderia ter tido alguma decisão e dado certo e a gente ia aplaudir. Ele não tem um time de qualidade nas mãos. É um time remendado, que foi mal contratado. Perdemos o Morelos agora até o ano que vem por lesão. Então, é uma situação realmente muito difícil, né? Vai se desenhando, né, a confirmação de uma segunda divisão pela primeira vez na história do Santos Futebol Clube. E sabe-se lá depois, daqui a quanto tempo, ou se um dia o Santos vai conseguir voltar para essa situação. Os jogos estão acabando, faltam 10 jogos, né? O Santos vai ter que mudar a postura, vai ter a volta dos seus jogadores, vai ter que pedir a Deus para esses jogadores aguentarem 10 jogos, tem que poupar, né? Poupar, que eu digo assim, é tentar fazer em determinados treinamentos ali não jogar de forma tão intensa, porque se perder esses jogadores, que o Santos não tem banco, se o Santos jogar mais algum jogo sem esses jogadores, vai ser muito difícil o Santos ganhar. Mas vai ser muito difícil. Porque o Dodi não vai dar conta do recado no meio. O Nonato não vai dar conta do recado no meio. A gente tem zagueiros ruins, né? Teria que torcer, né, pelo Jair, mas ele não vai colocar ele numa fogueira também. Então o Santos ele tem que tentar um milagre até o final do campeonato para conseguir reformular completamente o time, e nunca mais colocar na presidência uma criatura como Andrés Rueda, que acabou com o Santos Futebol Clube, acabou com a expectativa do torcedor, acabou com a vontade do torcedor de assistir um jogo do Santos, porque você mais sofre do que você tem alegria. E poderia ser diferente, poderia ter sido diferente se tivessem, desde o início, profissionais que entendessem do futebol. E no momento em que ele começou a pensar em mudar, a gente não sabe se realmente vai dar tempo de mudar. Se vai dar tempo de fazer com que a equipe saia dessa situação, consiga se salvar do rebaixamento. Agora complicou de novo. E o Santos vai precisar, obrigatoriamente,
vencer pelo menos 5 jogos dos 10. Se não vencer 50% dos jogos daqui para frente, e ainda assim, vencendo 50% ainda não é garantido, vai depender de outros resultados, se não conquistar esse mínimo, o Santos está fadado a jogar a Série B em 2024. É uma pena. É uma tristeza. É com tristeza que a gente chega a essa conclusão. Mas é a realidade do Santos. Fiquem ligados para novos conteúdos, novas informações. A qualquer momento eu trago aqui para vocês, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima.